Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias, novidades aí do nosso Vascão. E hoje, finalmente, chegou a tão aguardada segunda-feira para o jogo diante do Fluminense, né? O final de semana inteirinho que se arrastou para passar. Fim de semana sem ter jogo do Vasco é terrível, é complicado demais. Loucura a CBF colocar um clássico desse na segunda-feira. Mas, enfim, chegou o dia que a gente tanto esperava, a prévia das semifinais da Copa do Brasil. Esse jogo vem sendo tratado dessa forma. Vamos falar tudo desse jogo, onde você vai poder assistir, provável escalação do Vasco. Vamos falar também aqui do planejamento para 2026. Muita coisa para a gente falar aqui, nomes que o Diniz indicou, diretoria, para serem contratados na próxima temporada. Também, se a Crefisa pintar, né, com certeza o planejamento pode ter uma mudança drástica aí na rota. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações, para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí sempre a galera que está se inscrevendo no nosso canal. Tamo junto aí. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco e Fluminense no Maracanã. Jogo esse com transmissão aí da Record TV, do R7.com. Também vai ter transmissão na Cazé TV e no Premier Clubes. O Vasco aí que tenta quebrar um tabu muito grande, já que não consegue vencer há 13 jogos dentro do Maracanã e, além disso, não superar o Fluminense no estádio desde 2019. O Fernando Diniz, que vem sendo aí um exterminador de tabus, digamos assim. Pode ser, quem sabe, no jogo de hoje a gente consiga essa tão sonhada vitória frente ao Fluminense, até para o Vasco se consolidar mais ainda como um postulante ao G6 do Campeonato Brasileiro. Ontem, infelizmente, tanto Botafogo e Bahia pontuaram bem, mas teve resultados importantes, né? O Grêmio perdeu para o próprio Bahia, o São Paulo perdeu para o Mirassol e vamos enfrentar o Fluminense, um confronto diretíssimo ali nessa luta. Também o Ceará perdeu para o Botafogo, mas o que interessa para o Vasco é vencer o Fluminense, para o Vasco não ficar tão longe tanto de Botafogo e também Bahia, e contando com a possibilidade de um aumento de vagas aí no Campeonato Brasileiro, tanto via Libertadores, ou se o Vasco não for campeão da Copa do Brasil, que o Cruzeiro seja o campeão. Esse é o cenário mais importante para o Vasco, caso a gente não conquiste a Copa do Brasil, já que o Cruzeiro hoje está dentro do G4 e dificilmente perderá uma posição ali entre os clubes que vão para a Libertadores. Se ele for campeão da Copa do Brasil, aumentará mais uma vaga a pré-Libertadores, mas tem aquela questão da CBF que a gente até falou no vídeo ontem, né? A CBF está tentando buscar um acordo para diminuir 2 vagas a pré-Libertadores, para a Conmebol dar uma direta aí para a Libertadores do ano que vem. Com certeza, se isso for aprovado pela Conmebol, vai dar muito o que falar, já que tem muitos clubes lutando por essa pré-Libertadores aí, uma diminuição de vagas, claramente vai gerar uma grande insatisfação nos clubes que conseguirem essas classificações. Vamos torcer para que isso não seja aprovado agora e que fique para o ano que vem. Mas falando do que é possível hoje, é o G6, o Vasco tem esse confronto direto contra o Fluminense e tem que vencer. Tem que ganhar de qualquer maneira. Na minha opinião, o Vasco é favorito, é mais time que o Fluminense e com certeza a gente torce para um bom resultado. Desfalque, só vamos ter o Hugo Moura, que foi expulso no jogo contra o Fortaleza. Vamos ter a volta importante do PH. Tietê vai jogar no meio campo no lugar do Hugo Moura. Também devemos ter o mesmo ataque que atuou diante do Fortaleza. Ontem o Globo Esporte trouxe a informação que poderia acontecer alteração do Verratti, talvez voltando ao time titular e o Andrés Gomes indo para o banco. Mas, segundo o canal Atenção Vascaínos, está confirmadíssimo que o Vasco vai entrar em campo com Léo Jardim, PH na lateral, a zaga com Cuesta e também Robert Renan, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio campo com Barros, Tietê e Coutinho, um ataque Nuno Moreira, Ryan como centroavante e Andrés Gomes na ponta direita. Esse é o provável Vasco que vai enfrentar o Fluminense logo mais. Se tiver realmente a surpresa do Verratti ser titular, claramente o Andrés Gomes vai perder a vaga aí no time e o Ryan será deslocado novamente para atuar como ponta direita. O Vasco também vai ter à disposição aí jogadores que estavam lesionados, como o caso do Thiago Mendes, está 100%. Já foi até relacionado para o último jogo diante do Fortaleza. A tendência é que realmente ele continue no banco de reservas. E como vamos ter um volante a menos à disposição, pode ser, quem sabe, se precisar, o Thiago Mendes entre em campo amanhã, já que já tem um tempinho que esse atleta não entra em campo. No jogo contra o Fortaleza, o torcedor ficou um pouco assustado também com o Piton, que saiu até certo ponto se queixando de algumas dores, mas o jogador está 100%. Vai normalmente para o jogo amanhã e esperamos aí que dê muito certo essa formação do Vasco, assim como foi no jogo contra o Fortaleza.
No jogo contra o Fortaleza a gente viu muito pouco dos minutos aí do Vasco com o time completo, né? Porque o Hugo Moura foi expulso, o Vasco teve que jogar com 10 e tentando ali jogar, ser um time mais reativo, jogar no erro do Fortaleza, e graças a isso o Vasco conseguiu ser cirúrgico, teve organização e inteligência para vencer o jogo e não levar gol. Foi muito importante. O Vasco se sobressaiu a adversidade que teve ali naquela partida. Também contou muito com a atuação magistral aí de vários jogadores, né? Como, por exemplo, Léo Jardim, que foi considerado o craque do jogo, Barros, que para mim foi o melhor em campo, Ryan, mais uma vez decisivo, David decisivo, e também a dupla de zaga foi impecável. O Tietê também se desdobrou bastante ali junto com o Barros, mas com certeza o time como um todo se portou muito bem contra o Fortaleza. E amanhã vamos ver como que vai ser 11 contra 11. O Vasco talvez tendo que propor o jogo para tentar buscar um melhor resultado, já que se perder para o Fluminense amanhã, praticamente, na minha opinião, o Vasco pode dar adeus à briga pelo G6, já que vai ficar bem distante realmente essa luta. O Vasco vai ficar 10 pontos do G6, com certeza, praticamente inviável que o Vasco possa conseguir uma vaga no G6, caso não aconteça aqueles cenários que a gente falou, algum clube do Brasil ser campeão da Libertadores, e também se o Vasco não for campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro, se perder também, não vai aumentar o número de vagas no Campeonato Brasileiro, exceto se o Fluminense estiver dentro do G6, o que eu acho difícil. Eu acho que o Botafogo e o Bahia têm mais time do que o Fluminense para se consolidar ali, e o que a gente espera é que o Vasco continue crescendo. Não olhe para os adversários, faça a sua parte. E no jogo de hoje, claro, a gente torce muito para uma vitória do Vasco, já que é um jogo de 6 pontos. Se o Vasco perder esse jogo, praticamente dará adeus ao G6, na minha opinião. Vai ficar aí, como eu disse, a 10 pontos. Complicadíssimo essa situação se perder o jogo para o Fluminense hoje. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse clássico tão importante. Como eu venho falando ao longo dos dias, 2-0 Vascão, na minha opinião, hoje. Um gol do Ryan e um gol do Nuno Moreira. O Vasco vai conseguir jogar bem sim contra o Fluminense e vai conquistar esse resultado tão importante. Bom, e também um cara que vem sendo muito importante aí pro Vasco, cara, sem dúvida nenhuma, é o técnico Fernando Diniz, né? O treinador vem vivendo a sua melhor fase desde o seu auge que viveu lá no Fluminense, adversário de hoje à noite, clube no qual ele se tornou campeão da Libertadores em 2023. O técnico está em alta aí no Vasco depois de uma arrancada belíssima aí no Brasileirão, que está fazendo a gente sonhar com o G6 e, claro, também com o título aí da Copa do Brasil. Para você ter ideia, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, o Vasco conquistou 4 vitórias, o Vasco saiu da beira do Z4 e pulou para a primeira parte da tabela. Após os jogos de ontem, do domingo, ainda estamos na 9ª colocação. Depois da passagem conturbada para o Cruzeiro, clube no qual o treinador conquistou apenas 4 vitórias em 18 jogos, o Diniz está em seu melhor momento aí, comandando o Vasco. Ele sempre quis estar no Vasco, né, cara? Isso é muito importante. Sempre bom ressaltar o trabalho do Fernando Diniz de querer estar no Vasco, de querer fazer o Vasco mais forte, de querer fazer história no clube. Ele veio para o Vasco para isso. Ele não veio para o Vasco somente para livrar o Vasco do rebaixamento. No primeiro momento, ele teve muitas dificuldades. Chegou até um aproveitamento pífio aí de um pouco mais de 30% apenas. Com certeza, parecia que não ia dar certo o trabalho do Diniz do Vasco. O torcedor já estava impaciente com o treinador e que sempre foi respaldado pela diretoria do Pedrinho, né? Que sempre quis ter o Fernando Diniz no Vasco. Com a chegada dele aí, o Vasco chegou a 7 jogos sem vencer e depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, a situação do treinador e da equipe mudou totalmente com a chegada aí dos reforços contratados que fizeram aí com que o Vasco tivesse um equilíbrio maior no time principal e conseguir grandes vitórias importantes e passar por uma sequência pesadíssima, praticamente ileso, né? Porque perder para o Palmeiras no Allianz Parque, na minha opinião, já é quase que normal. A gente não pode normalizar nada, né, quanto ao Vasco. O Vasco é um time grande, mas no cenário atual, com a diferença de investimento entre as duas equipes, é quase que normal o Vasco perder para o Palmeiras no Allianz Parque. E diferentemente do clássico contra o Flamengo, que tem o fator ser rivalidade, né? E com certeza as coisas se equivalem ali durante o jogo e o Vasco conseguiu fazer um ótimo jogo. Em muitos momentos foi superior ao Flamengo, mas no geral o Vasco saiu muito bem, venceu aí jogos importantes, principalmente Cruzeiro e Bahia, outros times que estão lá na parte de cima da tabela, conseguiu vitórias importantes contra o Sport, Vitória e o próprio Fortaleza. E hoje vamos ter mais um teste importante aí, que é esse jogo aí contra o Fluminense, né? Certamente, tanto o Diniz e o Vasco vem passando por uma ótima fase. Desejamos aí sucesso, que ele continue bem no Vasco, quem sabe
lá no dia 21 de dezembro, a gente possa comemorar o título da Copa do Brasil. Bom, e já que a gente mencionou aí o assunto Fluminense, assunto G6, reta final de Campeonato Brasileiro, os jogos finais do Vasco nessa temporada, contando Copa do Brasil e também reta final de Brasileirão, são os seguintes. Hoje, Fluminense, às 7h30 da noite no Maracanã. Depois, Bragantino, fora de casa, no domingo, dia 26, fora de casa, aí, como eu disse, às 6h30 da tarde. Depois, vamos enfrentar o São Paulo, que está na draga danada, foi goleado, humilhado ontem pelo Mirassol. No dia 2 de novembro, esse jogo dá no domingo, às 8h30 da noite. Jogo importante contra o São Paulo, mais um confronto, 6 pontos. Mais um outro jogo de 6 pontos aí contra o Botafogo, no dia 5 de novembro, às 7h30 da noite, fora de casa no Engenhão. Depois, no dia 8 de novembro, vamos enfrentar o Juventude em São Januário. Depois vamos ter uma sequência de jogos fora. Grêmio, dia 19, fora, lá no Sul. Depois vamos enfrentar o Bahia, fora, lá na Bahia, no dia 22 de novembro. Depois voltamos a atuar em São Januário contra o Internacional no dia 29 e fechamos o Campeonato Brasileiro diante do Mirassol em São Januário e também Atlético Mineiro fora no dia 7 de dezembro, antes das semifinais da Copa do Brasil, que serão aí nas datas do dia 10 de dezembro, depois do término do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai ter 3 dias para se preparar para a semifinal aí da Copa do Brasil. Dia 14 é o jogo de volta e as finais serão no dia 17 e dia 21 de dezembro. Esse é o calendário do Vasco restante aí nessa temporada. Sempre bom lembrar que o ano que vem vamos ter Campeonato Brasileiro em janeiro. E o Vasco aí também já tem confirmado as datas do Campeonato Carioca, que se inicia no dia 21 contra o Maricá. Jogo em São Januário, ainda não temos horário confirmado. Também vamos enfrentar Nova Iguaçu. O primeiro clássico da temporada será contra o Flamengo no dia 31 de janeiro. E depois pegamos o Boa Vista fora de casa já em fevereiro. Esse é o calendário do Vasco aí. Tudo apertado, né? Tá bem nítido aí para todo mundo que o Vasco terá pouco tempo de descanso. Se o Vasco for, por exemplo, para a final da Copa do Brasil, os jogadores que teriam férias a partir do dia 15 de dezembro vão ter férias a partir do dia 22 de dezembro. Quase 10 dias aí a menos nas suas férias, mas por uma boa causa, lógico. Se o Vasco conseguir esse título de Copa do Brasil, vai ser excelente aí terminar essa temporada. E o Vasco vai poder ter muito mais calma na hora de fazer o planejamento, que já iniciou lá no Vasco. A gente trouxe aí vários dias atrás muitas informações quanto a reforço, quanto ao planejamento de contratações e também a venda da SAF do Vasco. Que caso aconteça a venda da SAF para a Crefisa, o planejamento do Vasco todo deverá ser alterado, já que vamos ter financeiramente um poder aquisitivo muito maior no mercado. O Vasco vai poder investir mais em contratações e também complementando, caso seja vendido para a Crefisa e ainda ganhe a Copa do Brasil, vamos diretamente para a Libertadores, o que vai aumentar mais ainda a pressão por busca de reforços qualificados, menos tempo para planejamento e vai ter que ser mais assertivo e, claro, vai ter que gastar mais. Se tiver que gastar mais dinheiro, o Vasco terá que montar um belíssimo elenco aí para a disputa da Libertadores, porque o torcedor vai ver de novo o Vasco jogar a maior competição da América e, logicamente, vai querer que o Vasco ganhe o título no próximo ano. Mas tudo isso, logicamente, vai passar por uma hipotética venda da SAF para a Crefisa, que é hoje a empresa que tem mais interesse em comprar a nossa SAF. Já fez um empréstimo de 80 milhões de reais ao Vasco, empréstimo que já foi aprovado, o Vasco já está utilizando esse dinheiro. E caso a Crefisa compre a SAF, eu acredito que será na casa ali de 500 milhões a 700 milhões de reais. Eu acho que não vai fugir tanto disso. Se for para baixo, acho que ainda vai ser ótimo até para a Crefisa, né? Mas eu acho que a CAP, que está gerindo os negócios da CSA7 Partners e o próprio Vasco, deverá fazer algo em torno nessa casa aí, a essa venda da SAF. Eu acho que 500 milhões é um valor muito acessível para a Crefisa comprar a nossa SAF e a partir do ano que vem gerir o nosso clube. Mas sem a SAF, na realidade hoje, o Admar Lopes está trabalhando pesado, está fazendo já o planejamento do Vasco, tanto que nos últimos dias tivemos vários nomes especulados e nomes que o Vasco realmente tem interesse em contratar. Um fato importante, o São Paulo, por exemplo, tem jogador lá do São Paulo que o Vasco tem interesse, o atacante Luciano, indicado pelo Fernando Diniz. Conforme as informações iniciais, o jogador gostaria de jogar no Vasco e trabalhar novamente com o Fernando Diniz. Ontem, um atleta estava no banco de reservas do São Paulo diante do Mirassol, entrou, pouco fez alguma coisa, porque o São Paulo está numa draga danada. Dependendo do que acontecer com o São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo certamente deverá negociar muitos jogadores. Eu acredito que o Luciano tenha grandes chances de ser contratado pelo Vasco pelos seguintes motivos. O jogador tem um contrato até o fim do ano que vem com o São Paulo. Se o São Paulo decidir vendê-lo,
o Vasco pode tentar fazer uma proposta interessante para o Clube Paulista e comprá-lo, já que é o interesse do Diniz ter esse jogador, quem sabe, como titular, no lugar, por exemplo, do Ryan, que claramente será vendido em janeiro, e ter um centroavante um pouco mais móvel, né? Um jogador que possa fazer várias funções no ataque. Esse é um pedido do Diniz. O Diniz gostaria de contar com esse atleta. Devido às circunstâncias do São Paulo no Brasileiro, pode ser que isso seja facilitado e o Vasco consiga contratá-lo. É um jogador que o ano que vem vai fazer 33 anos, como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal. A preço, a um alto custo, eu não contrataria o Luciano. Já falei várias vezes aqui que essa é a minha opinião. Não contrataria esse jogador por um valor muito acima. Se for um valor acessível para o Vasco e o jogador realmente demonstra interesse em vestir a nossa camisa, pode ser interessante. Pode ser que o Diniz potencialize esse jogador diferentemente dessa temporada, onde ele está abaixo lá no São Paulo. E outras situações. Tivemos especulação do Renan Lodge, que foi desmentido pelo empresário do atleta. Essas informações iniciais, segundo o que o empresário disse ao Jorge Nicola, não existe nada entre o Vasco. Se existir, vamos trazer aqui a qualquer momento essa informação. Eu entendo que Renan Lodge e também Guilherme Arana estão descartados, não serão reforços do Vasco. Uma outra possibilidade, que também foi indicação do Diniz, é o zagueiro Nino. O Vasco deverá voltar todas as suas atenções novamente para contratar mais um zagueiro qualificado para o elenco na próxima temporada, já que é de extrema importância ter jogadores de qualidade no banco de reservas. Hoje você olha o banco do Vasco, você tem Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Maurício Lemos para a zaga. Uma diferença brutal e gigantesca dos titulares, Robert Renan e também Carlos Cuesta. O Nino não será um jogador barato e a gente já sabe que negociar com o Zenit é muito complicado, por mais que a gente conseguiu trazer o Robert Renan, mas ele não vinha sendo utilizado no clube russo, estava até emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. A questão do Nino é mais difícil, é um jogador que é titular, é um jogador que sabe falar o russo, muitas vezes foi capitão lá do Zenit, porém o Diniz quer esse jogador. O Diniz confia muito nesse atleta, a gente sabe muito bem que o Diniz não gosta de pedir reforço em coletivas, mas certamente ele sentando com o Admar Lopes, com o Pedrinho, com o Felipe, ele vai, lógico, propor à diretoria os nomes que ele quer. Ele vai pôr na mesa ali os nomes que é para o Vasco buscar no mercado, já que com certeza ele sabe das deficiências do nosso elenco. Também, além dessas chegadas, a gente conta com saída de outros atletas, jogadores aí que não têm mais capacidade alguma de continuarem no Vasco no próximo ano, como, por exemplo, o clássico aí, Jean Davi, mano. Não dá para iniciar 2026 com o Jean Davi ainda vestindo a camisa do Vasco. Com certeza, a gente torce para que outros nomes deixem o Vasco, até mesmo jogadores que vêm sendo pouco aproveitados, sejam emprestados, como por exemplo o Paulinho Paula. É um jogador que ainda não recuperou seu futebol, poderia ser emprestado na próxima temporada, já que ele perdeu muito espaço aí e não joga. Essa é a verdade, o Paulinho não entra em campo. É um jogador que teve uma gravíssima lesão, está se encaminhando aí para casa dos 30 anos, não sei o que vai continuar. Tem um alto salário, né? Ainda tem isso. O jogador ainda tem um salário alto. Eu acho que o Paulinho deve ganhar em torno de 600 mil a uns 900 mil, 800 mil. Não é um salário barato, é um salário caríssimo aí para um jogador que hoje é reserva do reserva, né? Porque com certeza poucos minutos em campo nessa temporada fazem com que o torcedor acredite que ele não deverá ter muitas oportunidades na próxima temporada também, né? E entre outros vários nomes que tem que deixar o Vasco. Além, claro, também daqueles jogadores que podem deixar o Vasco vendidos, né, cara? Situação aí que o Vasco vem chamando a atenção do mercado com os jogadores Ryan e PH. São duas grandes possibilidades esses dois jogadores deixarem o Vasco. Também tem a situação do Pumita Rodrigues, né, cara? O Pumita Rodrigues está em vias aí de tentar renovar o seu contrato, só que até agora não tivemos atualizações. Se é do interesse do Vasco renovar o contrato com o Pumita, situação do Ryan, o Vasco tenta renovar aí o contrato do atleta para vendê-lo. Essa é a situação, cara. Não é renovar o contrato para ele permanecer por mais tempo. O desejo do Vasco já é negociar o jogador em janeiro, tanto que a ESPN trouxe a informação que dos empresários mais influentes do mercado europeu já está interessado em fazer negócio e ele já tem carta branca para negociar a venda do Ryan para algum gigante europeu. Com certeza aí vamos ver o que vai acontecer, se realmente o Ryan vai ser vendido em janeiro. A tendência é que sim, e possivelmente para algum grande clube lá na Europa. Quanto ao PH, a gente até falou nesse final de semana que o jogador foi indicado pelo técnico Manuel Pellegrini do Betis à diretoria do clube espanhol. O treinador teria ficado muito impressionado com a atuação do PH nos amistosos da seleção brasileira e já deseja que o clube espanhol faça o movimento de contratar ele em janeiro. Ainda não sabemos qual o valor da multa rescisória do Paulo Henrique e também quanto que o Vasco gostaria de vender o atleta caso tenha interesse em vender o PH. Na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que renovar o contrato com o Paulo Henrique para ontem.
para ontem. Tem que já sentar com o jogador nessa semana. Vamos aumentar sua multa rescisória, vamos aumentar o seu contrato, vamos aumentar o seu salário aqui para a próxima temporada, para você ficar tranquilo no Vasco. O Vasco te propor um conforto maior, tanto financeiramente e também de carreira, né? Porque o cara quer jogar a próxima Copa do Mundo. Mas se o Vasco não renovar esse contrato com ele, pode ser que ele deixe o clube de graça, né? Porque com certeza deve ter uma multa baixíssima, porque o jogador veio ganhar muito destaque agora. Por mais que ele tenha sido adquirido pelo Vasco junto ao Atlético Mineiro, mas com certeza o jogador não deve ter uma multa tão astronômica, porque na minha opinião o Paulo Henrique vale no mínimo ali 10 milhões de euros, cara. Não tem lateral do nível do Paulo Henrique, mesmo com 29 anos. Ele é um atleta que, na minha opinião, vale no mínimo 10 milhões de euros. E o Vasco tem que aumentar essa multa rescisória do atleta para que ele possa ser vendido para algum grande clube aí na Europa e por um bom valor, né? Porque o Vasco não sai perdendo o lateral e perdendo dinheiro do mercado, já que é um atleta que, depois de ser convocado para a seleção, ganhou muita visibilidade. Ainda vamos ter a última convocação em novembro para os amistosos contra Senegal e Tunísia. Existe uma grande expectativa do Paulo Henrique ser convocado novamente. Se ele for bem nesses jogos, vai aumentar mais ainda o interesse de outros clubes na Europa desejando contratar o Paulo Henrique. Para a carreira do jogador pode ser muito interessante, já que, como eu já mencionei algumas vezes no canal, é um atleta que tem 29 anos e com certeza não fez ainda o seu pé de meia para a aposentadoria, para seus filhos, para sua família, né, cara? Com certeza o atleta vai pensar, sim, claramente, na parte financeira, mesmo com grande chance de jogar a Copa do Mundo, dependendo dos amistosos que ele for convocado aí, se ele for bem, ele vai ser sim chamado, se ele for bem nesses últimos amistosos do Brasil, principalmente no ano que vem, quando o Brasil vai enfrentar seleções europeias. Se o PH for convocado e estiver bem no Vasco, ele vai jogar a próxima Copa. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode só pensar em dinheiro, já que ele deseja jogar a próxima Copa do Mundo esportivamente. Se ele for, por exemplo, para a Arábia Saudita, ele com certeza vai perder todas as chances de jogar a próxima Copa e tem com certeza perder uma grande oportunidade na sua carreira. Mas, por outro lado, vai talvez aí fazer muitos milhões na sua conta e ele vai poder se aposentar tranquilo. Com certeza isso passa pela cabeça do atleta. A gente sabe da gratidão dele ao Vasco. O staff do atleta já teria deixado claro que é o desejo do atleta continuar no Vasco. Ele é muito grato pelo que o Vasco fez a ele, mas com certeza na hora do vamos ver uma proposta boa para o clube e para o jogador, não tem quem segure, né? Vamos ver aí o que será feito pelo Admar Lopes. O planejamento está iniciado, como eu falei, tudo vai depender da venda da SAF, se acontecer talvez no fim desse ano, para o início de janeiro, o Vasco vai ter que correr quanto tempo para a montagem do seu elenco, tanto para o Brasileirão e também a temporada inteira de 2026, que promete ser uma temporada muito longa, com o Brasileiro começando em janeiro e terminando só em dezembro, cara. Olha quanto tempo tem isso. O Vasco vai ter pouco tempo para planejar e pouco tempo para contratar para uma competição que vai durar um ano inteiro, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, se o Vasco vai ser assertivo. Se acertar como nessa última janela, a gente pode ficar suave, tranquilo e principalmente se ganhar a Copa do Brasil, a Crefisa vir pro Vasco, meu amigo. Pelo amor de Deus, o Vasco aí no ano que vem vai estar rindo, mano, de orelha a orelha, esperando aí, quem sabe, um título grandioso na nossa história, que quem sabe poderia ser uma Libertadores, né? Comenta aí o que você acha desse planejamento, se você confia na venda da SAF, também esses nomes indicados pelo Diniz, se você acha interessante o nome do Luciano e do Nino, e também se você confia que o Admar Lopes vai fazer um bom trabalho no início da próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí. Forte abraço, tamo junto. É nóis!